Inundações violentas arrasam zona da fronteira entre o Nepal e o Tibete. Mais de 300 mortos já foram confirmados. O presidente do Irão afirma que Estados Unidos não vão conseguir nada com a sua nova ronda de sanções económicas. Presidente cipriota e líder cipriota turco chegam a acordo para reuniões semanais em novo impulso para a resolução do conflito de Chipre. A seca que assola a Europa expôs fósseis, naufrágios e vestígios de guerra ao longo do Danúbio. O recuo das águas revela partes do leito que estavam ocultas. Morreu aos 97 anos a artista plástica japonesa Yayoi Kusama, conhecida pelas esculturas e instalações com padrões coloridos e às bolinhas. Cerca de 1.500 pessoas continuam desaparecidas no Nepal e no Tibete na sequência das violentas inundações que afetaram a região. As autoridades nepalesas confirmaram mais de 300 vítimas mortais. Cerca de 800 pessoas continuam ainda desaparecidas, centenas delas estrangeiras. Um número que inclui 3 cidadãos portugueses. Imagens captadas por drones mostram estradas destruídas e edifícios soterrados. No Tibete, pelo menos 550 pessoas estão dadas como desaparecidas, com as autoridades a confirmarem 3 vítimas mortais. E por esta altura decorrem os trabalhos de resgate, atualmente dificultados pela chuva, pela lama espessa e pelas zonas de difícil acesso. A resposta internacional começou a surgir na quinta-feira, depois de a Austrália ter oferecido ajuda. A Coreia do Sul afirmou ter enviado uma equipa de resposta rápida ao Nepal para apoiar os esforços de busca e salvamento. Já o Reino Unido comprometeu-se a doar 5 milhões de libras para ajudar nos esforços de resposta à tragédia. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a inundação foi desencadeada por um colapso glaciar cuja violência provocou um sismo de magnitude 5,2, originando dessa forma deslizamentos de terras e outros detritos que seguiram com o fluxo do rio. Os especialistas não descartam uma nova vaga de inundações. Os Estados Unidos não vão conseguir nada com a sua nova ronda de sanções económicas, afirmou na quarta-feira o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Na segunda-feira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, apresentou planos para a guerra económica contra o Irão. Os líderes iranianos minimizaram o impacto das novas medidas. As negociações entre o Irão e os Estados Unidos estão num impasse, uma vez que as duas partes disputam o controle do Estreito de Hormuz. Entretanto, Teherão afirmou na terça-feira que não permitiria que navios militares transitassem pelo Estreito de Hormuz, ao abrigo de um acordo que a República Islâmica está atualmente a negociar com Omã. O tráfego com destino ao Golfo Pérsico, a partir do Golfo de Omã, passaria inteiramente por águas iranianas, enquanto a rota de saída passaria parcialmente por águas iranianas e parcialmente por águas territoriais de Omã. O primeiro-ministro israelita descartou também esta quarta-feira a possibilidade de um acordo diplomático com os líderes iranianos, que classificou como selvagens, e reiterou que se o Irão atacar Israel, a resposta será mais forte do que nunca. Netanyahu também se mostrou satisfeito com as novas sanções económicas impostas ao Irão pela administração Trump. O Canadá anunciou a imposição de tarifas retaliatórias sobre produtos norte-americanos à medida que a guerra comercial entre Ottawa e Washington se intensifica. Segundo o ministro das Finanças do país, o Canadá vai impor tarifas de até 50% a partir de 8 de setembro, visando 17 mil milhões de euros em importações de Washington. Esta medida surge na sequência da imposição de novos direitos aduaneiros de 50% pelos Estados Unidos, que afetam mais de 17 mil milhões de euros em produtos canadianos. Isto após o fracasso das negociações comerciais entre os dois países. Foi ainda anunciado um pacote de ajuda no valor de 4,6 mil milhões de euros para os trabalhadores e as empresas canadianas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ameaçou duplicar as tarifas sobre os veículos canadianos a partir de 2027.
Num novo impulso para a tentativa de resolução da questão cipriota, o presidente da República de Chipre, Nikos Christodoulides, e o líder cipriota turco Tufan Eryurman reuniram-se em Nicósia num encontro que durou quase 3 horas. Os dois líderes concordaram em intensificar as negociações sobre o conflito, que vão passar a acontecer semanalmente. À saída, o presidente cipriota considerou que a conversa teve um resultado positivo. Ήταν μια καλή συνάντηση. Οφείλω να το αναφέρω, γι' αυτό κράτησε και σχεδόν 3 ώρες με την συντριπτική πλειοψηφία της ώρας να είμαστε μόνοι. Εγώ και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συζητήσαμε θέματα ουσίας και όταν λέω ουσίας αναφέρουμε στις συγκλήσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και την τελευταία μέρα στο Grand Montana. Συζητήσαμε μεθοδολογία. Είναι γνωστές οι 4 θέσεις του κ. Ερχιουρμάν. Υπέβαλα κάποιες δικές μας προσεγγίσεις, ειδικότερα πώς μπορεί να είναι πιο αποδοτική η διαπραγμάτευση μέσα από μια διασταυρούμενη, αν μου επιτρέπετε να το αφέρω, διαπραγμάτευση. Όλα τα θέματα, δεν μπορεί να συζητηθεί μόνο ένα θέμα και επιλεκτικά. Η ανάγκη διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης για να μπορεί να υπάρξει πρόοδος. A reunião mediada pela ONU visa relançar a resolução do conflito de Chipre, com António Guterres e Ursula von der Leyen a procurarem aproximar as partes envolvidas. Mais de 1000 sismos em apenas 10 dias. A série de tremores de terra em Granada voltou a levantar a questão: será que Espanha poderá sofrer um grande sismo em breve? Passaram-se 140 anos desde um dos maiores sismos da história da Andaluzia, mas tal não significa que esteja a acontecer uma contagem decrescente até que chegue o próximo. Podemos dividir el tiempo por el número de terremotos y decir, cada 100 años en España se produce un gran terremoto, porque eso es lo que nos dice la estadística. El problema es que los terremotos no se comportan de forma lineal. Espanha tem mais de 200 falhas ativas mapeadas e a energia tectónica continua a acumular-se. A probabilidade de um grande terremoto pode aumentar com o tempo, mas tal não significa que o perigo esteja iminente. Aunque llevemos 140 años sin tener un terremoto, nosotros no sabemos si va a ocurrir dentro de poco o va a ocurrir dentro de mucho. Sem certezas, é difícil prever estes acontecimentos e as potenciais consequências. Pérez López lembra como os sismos na Venezuela e na Colômbia, que apresentaram magnitudes semelhantes, tiveram consequências muito diferentes. A forma como os edifícios reagem é fundamental. Hay fallas que pueden disparar terremotos, pero no sabemos si va a ser hoy, mañana o dentro de 50 años. No tenemos capacidad de saberlo. Nuestra mejor herramienta es la prevención, sin duda alguna. Lo que mata los terremotos es la intensidad sísmica y la respuesta a los edificios. La gente vive en edificios, si el edificio se viene abajo no hace falta saber qué es lo que va a ocurrir. A seca na Europa expôs fósseis, naufrágios e vestígios de guerra ao longo do Danúbio, com a descida do nível das águas a revelar partes do leito do rio que estavam ocultas há décadas. No norte da Bulgária, cerca de 20 voluntários vasculharam a margem seca perto de Russe, depois de terem sido descobertos no mês passado uma mandíbula de mamute e fragmentos de presas. A última busca encontrou restos de animais, incluindo uma mandíbula de cavalo, bem como ostras fossilizadas, que datam de cerca de 60 a 65 milhões de anos. Para além da Bulgária, a descida dos níveis das águas expôs naufrágios da Segunda Guerra Mundial na Áustria e na Sérvia. Os restos mortais de 2 soldados alemães e uma mota surgiram em Budapeste. Estas descobertas surgem numa altura em que a seca, agravada pelas alterações climáticas provocadas pelo homem, levou os principais rios europeus a níveis excepcionalmente baixos, perturbando a navegação e revelando artefactos históricos. Na Bélgica, o maior país exportador de batatas fritas congeladas a nível mundial, as batatas colhidas este ano são mais pequenas do que o habitual. Isto devido a uma combinação devastadora de fenómenos meteorológicos extremos, incluindo chuvas intensas e tempestades no final da primavera, seguidas de um verão excepcionalmente quente e seco. Voilà, on voit que la terre est super sèche. Elle sèche sous forme de blocs, tellement c'est sec. Et on arrive
On arrive à peine à sortir les pommes de terre hors du sol et on voit qu'elles sont toutes petites pour la date. On arrive au 15 août et normalement elles devraient faire au moins 4 fois la taille de ce qu'elles font là. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire de frites avec ces pommes de terre là. Mas a família Comain, que cultiva 500 hectares de batata, ainda tem contratos de fornecimento a cumprir. Vai recorrer aos estoques do ano passado, em que a colheita foi excepcionalmente abundante. E em Bruxelas, o proprietário da barraca de batatas fritas La Maison Antoine tenta adaptar-se. Ce qui est le mieux, c'est une longue pomme de terre et surtout une grosse pomme de terre. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, maintenant, comme les saisons varient très très fort en ce moment, eh bien, c'est difficile à trouver la frite parfaite. Com a diminuição da oferta, é provável que os preços das batatas fritas aumentem. A artista plástica japonesa Yayoi Kusama, conhecida por esculturas e instalações em todo o mundo, morreu aos 97 anos. Kusama faleceu no dia 14 de agosto no hospital de Tóquio. No entanto, a informação só foi tornada pública esta quinta-feira. De acordo com o comunicado, Kusama continuou a pintar até aos últimos dias e nunca deixou de lado o pincel. O estúdio da artista comprometeu-se a levar adiante os desejos de Kusama e, através da arte, continuar a trazer esperança e força para o futuro às pessoas de todo o mundo. Mais conhecida pelas obras coloridas e psicadélicas com padrões repetitivos, sobretudo os característicos padrões com bolas, as obras de Kusama foram expostas nos principais museus de todo o mundo, incluindo uma retrospectiva há 2 anos no Museu de Serralves, no Porto. Segundo Kusama, os padrões com bolas refletem as alucinações que tinha desde a infância. Nos últimos anos ganhou fama mundial e colaborou com marcas de moda como a Louis Vuitton. Colocou os seus designs característicos em produtos como roupa, louça e vários acessórios.